Fala galerinha que quer flutuar com Pennywise, que tem medo de palhaço, ou que simplesmente é fã de terror e do mestre Stephen King. Vem flutuar com esse vídeo com a crítica de It, a Coisa, novo filme baseado na obra do mestre do terror. Particularmente eu gosto bastante do Stephen King, mas eu não assisti o primeiro filme do It, e esse é um remake desse filme da época de 90. Então quando foi anunciado esse remake, eu particularmente falei, pô, legal, vou assistir, mas eu não conheço o primeiro, então pra mim seria a primeira experiência. Mas o fato do Stephen King não gostar dos filmes baseados nos livros dele, inclusive o Iluminado, que é considerado por muitos a obra-prima, dirigida pelo Stanley Kubrick, o fato do King gostar, falar que gostou muito desse filme, já foi o suficiente para eu estar com meu hype lá em cima quando eu fui assistir. E falando de cinema, uma das melhores coisas é quando você tem uma expectativa e não sai decepcionado da sala de cinema. O filme já começa bem tenso, porque a gente tem uma cena com uma criança super fofinha que está lá perdendo o seu barquinho e indo atrás dele num bueiro, surpreendida pelo palhaço sinistro do capiroto. Acontece que esse palhaço, ele é responsável pelo desaparecimento de várias crianças da cidade. E a gente acompanha justamente um grupo de crianças que estão enfrentando essa criatura. E o pior é que os adultos eles não sentem a presença dessa criatura, eles não percebem ela. Então eles tratam os desaparecimentos como algo costumeiro, como algo comum. E a gente, junto das crianças, sabe que não é isso. O que só ajuda pra gente trancar o cu na hora de assistir o filme. Porque são crianças fofinhas e indefesas enfrentando esse palhaço do inferno. E é também essas crianças que são responsáveis pelo filme equilibrar o terror com o humor, porque eles são muito legais, eles são muito engraçados. Diferente de outros filmes que a gente tem aquele clichê do adolescente que transa, morre, bebe, morre, se droga, morre. A gente tem aqui protagonistas muito diferentes e isso dá todo um quê diferente no clima do filme. Faz com que o susto seja também algo diferente. Esse grupo, autodenominado o Clube dos Perdedores, é composto por 7 crianças e cada uma delas tem um bom desenvolvimento dentro do filme, com destaque para duas. Uma interpretada pelo Jaden Lieberher, que é o líder do grupo, e outra interpretada pelo Finn Wolfhard, que é o Mike do Stranger Things. E esse moleque é muito bom, ele fala as piores coisas nos piores momentos. Ele sou eu. Eles conseguem dar todo esse quê de comédia, porque eles realmente atuam genuinamente como crianças, e isso muda toda a perspectiva do filme. Porque a gente tem muitos filmes com crianças atuando, mas ou elas são extremamente ruins, porque elas são crianças, ou a gente tem crianças atuando de uma forma adulta. E aqui não, eles são realmente crianças atuando como crianças, interagindo umas com as outras como crianças, o que dá toda essa veracidade para a amizade deles. Inclusive a gente tem bastante cenas apenas para desenvolver as questões pessoais de cada um que vão influenciar o susto que eles vão ter depois. E outras cenas apenas para desenvolver a amizade deles e o grupo do Clube dos Perdedores. A gente tem uma sequência inteira num riacho que depois dessa sequência é impossível você não se preocupar com eles durante o decorrer do filme. Você acaba se sentindo parte do grupo, até por causa dos problemas que eles têm. A gente tem tanto medo da criatura, do Pennywise, quanto medo de coisas normais da vida, como problemas na família, desaparecimento de um ente querido, ou bullying, que é bem colocado dentro do filme. Não é aquela coisa clichê, ao contrário, a gente tem um moleque no filme que me assustou mais do que o palhaço. Ou seja, toda essa questão de ter um protagonista autêntico faz com que o susto funcione de uma forma autêntica. Porque mesmo quando a gente fala de jump scare, a gente não se assusta se a gente não liga. E diferente de outros filmes de terror, onde a gente tem personagens que a gente quer que morram, aqui a gente tem protagonistas que a gente quer abraçar, sabe? E justamente nessas cenas de medo é que se destaca o Bill Skarsgård como o palhaço Pennywise. A mistura de maquiagem e CGI que é feita nesse personagem é maravilhosa e gera cenas incríveis, coisa diferente do que a gente vê no cinema. A gente tem, por exemplo, uma cena envolvendo um projetor que a tensão é tão bem feita que mesmo o susto sendo previsível, seu cu já tá trancado quando você toma o susto. E meu Deus, esse palhaço do inferno que aparece no esgoto com aquela voz infeliz que causa uma risada que te persegue na rua depois da sessão. Digamos que agora eu entendo quem tem medo de palhaço. Fora todos os trejeitos que beiam o cômico, mas que faz você rir de nervoso, porque você realmente não tem como achar engraçado. Toda risada que você dá com as crianças, quando elas conseguem quebrar a tensão de uma forma legal,
Quando o palhaço faz uma coisa mais engraçada, você fica mais tenso na cadeira. Cara, tudo isso se deve a essa atuação do Skarsgård, que não deve em nada pro Tim Curry, que fez o Pennywise na versão original. E tudo isso que você está ouvindo é de alguém que não tem medo de palhaço. Então se você tem, fuja para longe. Não tenta encarar, não. Banco corajoso, não. Uma das curiosidades desse filme é que as crianças descobrem que esse palhaço, essa criatura, ela aparece na cidade a cada 27 anos, que é quando acontecem os desaparecimentos. E a minissérie original saiu em 1990. Faça as contas. Todo esse fato do It construir a sua aura de terror a partir da primeira cena e depois ela ir embelezando com elementos de aventura, comédia e partir para uma coisa mais fantasiosa já perto do final, faz com que o filme consiga se sobressair. Então assim, você vê que é um terror que não é feito de sustos e não é feito apenas de elementos de terror, o que faz ser muito mais legal, porque você acaba envolvido dentro do filme. É muito diferente do que aqueles filmes onde a gente vê, tipo, Halloween matando vários adolescentes que você também mataria, porque eles são irritantes. E o fato de ele se preocupar em ser algo mais do que um simples filme de terror reflete na reação do público, porque você tá numa sessão de cinema onde você olha pro lado e tá todo mundo na beira da cadeira pra assistir o filme. Mesmo as pessoas que não se assustam tanto com filme de terror, como por exemplo o meu caso, acaba tenso, nervoso pra caramba, por causa da construção que é bem feita aqui. Apesar de alguns probleminhas no decorrer do filme, não chegam a atrapalhar em nada a experiência. E realmente, It acaba sendo um dos melhores filmes de terror recentes. Se destaca do geral, não é nada genérico, não é clichê, consegue se sobressair e leva uma nota 9,5. Mais do que uma coisa sobrenatural, a gente vê que o It, assim como outras obras de King, ele se baseia muito no medo pessoal dos próprios seres humanos. A gente vê como um ser humano consegue ser tão destrutivo quanto uma coisa sobrenatural. Isso a gente também vê em outras obras, como já citado Iluminado, mas também o Nevoeiro, onde a gente vê que o maior perigo, às vezes o maior monstro, é outro ser humano. Que é realmente, né, para um filme foda desse, tinha que sair da cabeça da obra do Stephen King, que não à toa é considerado um mestre do terror. Deixe seu comentário sobre It aqui embaixo, e se você não quiser flutuar com Pennywise, dá aquele like no vídeo e assiste os vídeos que eu vou colocar aqui na lateral, tá? Espero que vocês tenham gostado, valeu e até mais!